Hoje nós iremos acompanhar dois casos de pessoas que simplesmente desapareceram misteriosamente. Em um dos casos, um jovem estava indo visitar sua família, mas seu rastro desapareceu junto com ele. Seu veículo foi encontrado em uma área de difícil acesso, completamente afastada da cidade. Já no outro caso, uma garota que tinha problemas com substâncias dormiu na própria casa após uma festa, e na manhã seguinte, ela sumiu debaixo dos olhos do seu pai e madrasta. Aqui é o Drake, e no vídeo de hoje nós iremos acompanhar dois casos assustadores de pessoas que desapareceram. A adolescência é a época da vida em que as pessoas mais carregam arrependimentos, seja porque se envolveram com amizades ruins que levavam a um mau caminho, ou porque agiram de uma forma ingrata com seus pais dentro de casa, ou até mesmo porque desistiram de seguir um sonho que agora na fase adulta já não seria mais possível conquistar. E os adolescentes costumam agir de forma tão imatura e irresponsável porque o seu córtex pré-frontal ainda está em fase de desenvolvimento. Essa parte do nosso cérebro é responsável por controlar os impulsos, tomar decisões que fazem sentido, além de ajudar a suavizar emoções intensas como raiva e decepção. Mas ao contrário do que várias pessoas pensam, o córtex pré-frontal não termina de se desenvolver no fim da adolescência, e sim aos 25 anos de idade. Por isso, se você tem mais de 25 anos, mesmo com o cérebro já desenvolvido, ainda é possível evoluir, aprender e crescer. E talvez você fique impressionado ao descobrir o que essa adolescente fez antes de desaparecer misteriosamente. Carly Lynn Gusset nasceu em 13 de maio de 2002 na Califórnia, que é o lar de Hollywood e também o estado norte-americano mais populoso de todos, com 39 milhões de habitantes. Só que apesar disso, Carly veio ao mundo na pequena cidadezinha de Bishop, com uma população estimada em apenas 3.700 habitantes. Seus pais se chamam Lindsay Farley e Zachary Gusset, e inicialmente os três viviam juntos e formavam uma família feliz. No entanto, quando Carly completou 2 anos de idade, seus pais se separaram, e ela ficou morando com a sua mãe Lindsay, indo visitar o Zachary apenas nos finais de semana. Mas apesar disso, o antigo casal manteve uma boa relação. Os dois queriam permanecer amigos para que a sua filha não crescesse tendo um mau exemplo, e isso funcionou perfeitamente. Eles continuaram se dando bem, e a Carly adorava visitar o Zachary. Já depois de alguns meses, o cara se casou novamente, e dessa vez com uma mulher 10 anos mais nova do que ele, chamada Melissa Gusset. E aí, quando Carly estava com 6 anos de idade, sua mãe Lindsay recebeu uma oferta de emprego que era quase irrecusável. Ela ganharia um salário bem maior, e ainda teria uma oportunidade de crescer em sua carreira. Tudo isso parecia uma oportunidade excelente, porém existe um detalhe que mudaria o destino de Carly para sempre. Isso porque Lindsay teria que se mudar para Nevada, porque a vaga de emprego não era na Califórnia. Então, como a distância entre esses dois estados é de aproximadamente 200 a 300 quilômetros, Carly não conseguia mais ver o seu pai, pelo menos não com a mesma frequência que antes. Além disso, a garota teria que mudar de escola, deixando seus amigos para trás e tendo que se acostumar com uma vida completamente nova. Mas levando em consideração todos esses detalhes, Lindsay preferiu se mudar sozinha para Nevada, deixando Carly sob os cuidados de Zachary e da nova mulher dele. E no começo, tudo estava indo perfeitamente bem, já que apesar de Melissa ter dado à luz a 2 filhos do Zachary, ainda assim ela fazia questão de tratar a Carly da mesma forma que os meninos que saíram da sua barriga. E analisando as fotos que estão no Facebook da mulher, deu para ver que Carly se sentia bastante confortável perto dela. E eu sei que as fotos não necessariamente se refletem na realidade, porém servem como um bom indício e parâmetro de que as duas tinham sim uma boa relação. Inclusive nessa foto, a Melissa aparece segurando a mão da Carly ao invés de segurar a do seu filho biológico que está logo ao lado. Já nessa outra, as duas também aparecem bem próximas. Mas passando agora para a vida social da jovem, ela estudava na Bishop Union High School e foi descrita pelos seus colegas como uma aluna quieta e bastante gentil. No entanto, quando Carly entrou na adolescência, ela começou a namorar um rapaz chamado Donald, que deu uma bagunçada na sua vida, fazendo com que ela deixasse de ser aquela moça comportada de antes. Agora, em agosto de 2018, Zachary e Melissa compraram um casarão dos seus sonhos em uma comunidade residencial chamada Sierra Vista. E como o local ficava a apenas 20 km de distância da antiga moradia, Carly nem precisou se mudar de escola. Ela permaneceu estudando na Union High School, e o trajeto até lá ficou somente uns 15 a 20 minutos mais demorado. E como dá pra ver pelo Google Maps, a nova casa está localizada longe da cidade grande e rodeada pela natureza. Nessa época em que se mudaram, Carly já estava trabalhando e ganhando seu próprio dinheiro. Era um trabalho de meio período depois da escola, que a própria Melissa havia conseguido para sua enteada. Mas lembram quando eu disse que Donald havia bagunçado a vida da jovem? E bom, é porque Carly começou a fumar a plantinha do Bob Marley, e acredita-se que tenha sido Donald e o seu melhor amigo que apresentaram a substância para ela. Só que o grande problema nisso tudo é que além da plantinha verde prejudicar o desenvolvimento de um adolescente, ela também pode causar alucinações em algumas pessoas, e foi justamente isso que aconteceu com Carly. E veja bem que eu falei em algumas pessoas. Se isso não acontece com você, não
não quer dizer que não vai acontecer com os outros. Sempre que a jovem fazia uso da substância, ela não ficava calma ou com vontade de dormir, e sim bastante paranoica e agitada, ao ponto de achar que alguém estaria perseguindo ela. Fora que as notas escolares de Carly tiveram uma grande queda, passando de A para F, e se continuasse assim, ela iria repetir de ano. Já em uma certa ocasião, a jovem chegou doidona na escola após dar um tapa na verdinha, então os professores acabaram percebendo que ela estava fora de si, e por isso chamaram Zachary e Melissa. Os dois até conversaram a sós com a Carly, e aparentemente ela teria parado de fumar durante os próximos meses. E apesar desse pequeno deslize, a vida de todos estava indo muito bem. Eles haviam se mudado para uma casa grande e bastante espaçosa, que era capaz de fornecer conforto e comodidade para todos os membros da família. E aquele pequeno acontecimento na vida da Carly poderia ser considerado comum para uma adolescente. Afinal, lá nos Estados Unidos, uma adolescente dando um tapa na verdinha é a coisa mais comum do mundo. Por mais que seja extremamente errado e bastante nocivo para um adolescente fazer isso, já que isso vai prejudicar muito o seu cérebro. Mas agora, isso já tinha virado passado, e a Carly conseguiu se recuperar. Suas notas voltaram ao normal, e ela largou o seu vício. E aí, em 12 de outubro de 2018, a jovem pediu permissão para Zachary e a sua madrasta. Ela pretendia assistir um jogo de futebol que aconteceria na sua escola na parte da noite. E como os dois não viram nenhum problema nisso, eles permitiram que a Carly fosse até lá. Já no dia seguinte, era sábado à noite, e a jovem se despediu da sua família e foi até o jogo de futebol. Porém, por volta das 9 horas da noite, Carly ligou para sua madrasta e pediu para que a mulher viesse buscá-la de carro. Pela ligação, Melissa conseguiu perceber que a sua enteada parecia estar em pânico, como se a vida dela estivesse em perigo. Além disso, Carly não passou o endereço da escola, e sim de um imóvel residencial. Acontece que a jovem havia mentido. Na verdade, ela não estava no jogo, e sim em uma festa na casa de amigos. E o motivo de Carly ter mentido é porque achou que Zachary e Melissa não a deixariam ir na festa, por conta dos problemas recentes que ela teve com o cigarrinho do capeta. E de fato, eles provavelmente não deixariam ela ir, por receio que ela fumasse lá na festa. Então, quando Melissa chegou de carro no local, ela encontrou Carly correndo pela rua. Sua pele estava bastante pálida, e suas pupilas se encontravam dilatadas, como se a menina tivesse utilizado algo bem pesado. E inicialmente, Carly ficou com medo de entrar no carro, pensando que sua madrasta seria na verdade uma mulher desconhecida que queria machucá-la. Mas após uma breve conversa, Melissa conseguiu convencer a sua enteada a entrar no veículo. E após isso, as duas retornaram para casa. Mas assim que Zachary viu o estado paranoico em que a sua filha se encontrava, ele achou que a Carly não teria fumado a verdinha, e sim usado uma substância bem mais pesada. Ou talvez tivessem misturado outra coisa no cigarrinho, sem que a menina soubesse disso. Só que nesse momento, as coisas começaram a ficar bastante suspeitas. Zachary e Melissa decidiram gravar um áudio das coisas que Carly estava falando. E segundo eles, a sua única intenção nisso tudo seria de mostrar a gravação para a garota no dia seguinte, quando ela tivesse voltado ao normal. E só assim Carly poderia ver o quanto essas substâncias faziam mal para ela. Nessa gravação é possível ouvir Carly pedindo para que os dois chamem uma ambulância ou a levem para o hospital. No entanto, Zachary e Melissa não quiseram fazer isso. Eles somente tentaram acalmá-la e a colocaram para dormir na cama. Então, quando amanheceu lá por volta das 7 horas da manhã, Melissa acordou primeiro e foi até o quarto da Carly para checar o estado em que sua enteada se encontrava. Só que para sua surpresa, a menina havia sumido. Melissa procurou em todos os cômodos e não encontrou Carly em lugar nenhum. Além disso, todos os pertences da jovem ainda estavam dentro da casa, incluindo o celular dela. E aí Melissa decidiu acordar Zachary e contou tudo o que aconteceu. E logo em seguida, os dois foram procurar pela vizinhança. Eles pediram a ajuda dos vizinhos e começaram a vasculhar as ruas próximas da casa em que viviam. No entanto, Carly permanecia desaparecida, sem ter deixado nenhuma pista para trás. Já às 9 horas da manhã, os dois ligaram para a polícia e uma investigação em larga escala se iniciou. Mas por algum motivo, Zachary e Melissa não contaram sobre a noite anterior, escondendo o fato de que Carly havia utilizado algo bem pesado antes de ir dormir. E apesar da polícia ter emitido um alerta Amber para que todos ficassem sabendo do desaparecimento, ainda assim ninguém conseguiu encontrar a Carly. Duas testemunhas alegaram ter visto ela andando pela rua com um pedaço de papel na mão. Já uma terceira testemunha disse que viu a menina perto da rodovia. E esse relato bate com o cheiro que os cães farejadores conseguiram localizar, que some justamente na mesma rodovia que essa última testemunha alegou ter visto a Carly. E agora existem duas teorias que tentam explicar o que aconteceu com a menina. A primeira dela diz que a Melissa teria dado um jeito de se livrar da sua enteada, porque ela havia se tornado bastante problemática e, portanto, arruinaria a sua família. E a Melissa supostamente não queria que a Carly se tornasse um mau exemplo para o Cole e o Cody, os seus dois filhos biológicos, que poderiam tentar seguir o exemplo da sua meia-irmã mais velha, se envolvendo com algumas substâncias perigosas. Então, para impedir que algo assim acontecesse, Melissa supostamente teria dado um chá de sumiço na Carly, e ao invés de levá-la de volta para casa, teria abandonado a menina em algum lugar remoto.
E algumas coisas que corroboram com essa teoria é que inicialmente Melissa mentiu no seu depoimento. Ela disse que havia dormido junto com a Carly para garantir que a menina passasse a noite bem, mas depois disso, a mulher mudou a história e falou que na verdade dormiu junto com seu marido Zachary. Fora que aquela atitude de ter gravado a conversa foi bastante suspeita. Afinal, você não gravaria nenhuma conversa a menos que pretendesse usar como prova no futuro. Só que apesar disso, tanto Zachary quanto Melissa foram inocentados, porque a polícia não encontrou nenhuma prova incriminatória. E também porque os dois passaram pelo teste do polígrafo, mais conhecido como detector de mentiras. Já na gravação, que dura quase 9 minutos, em um dado momento, Carly acusa sua madrasta de tentar eliminá-la, mas isso pode ser apenas uma alucinação causada pelas substâncias. Enquanto que a segunda teoria diz que alguém mal intencionado encontrou a Carly andando pela estrada e a sequestrou, e que até hoje a menina estaria presa dentro do porão do seu sequestrador. Já a mãe da Carly, Lindsay Farley, acredita que Zachary e Melissa têm um grande envolvimento no desaparecimento da sua filha. Segundo a própria Lindsay, Zachary deu a notícia de uma forma bastante estranha para ela, ligando para o celular e dizendo que Carly havia ido embora, mas não no sentido de sair de casa, e sim dando a entender que a menina teria morrido. Porém, algo que talvez possa favorecer a possibilidade de que a Melissa seja inocente é que ela mesma criou esse cartaz de desaparecida na época, e ainda colocou uma grande recompensa de $10.000, mas dependendo de quão cético você seja, isso pode ser apenas uma estratégia para parecer inocente. When I got the call from Zach at 9:35 a.m., I heard the words that Carly was gone, and my heart sunk to my stomach. Where is she? Who was she with? What time did she get home? You know, Zach, Carly went missing from your guys' residence. His response was, well, at least you have a alibi, you're in another state. You guys are literally labeled suspects because you're the last ones to have seen her. My suspicions about Zach and Melissa didn't come up until after I arrived at their residence and heard the audio that they had recorded of Carly. Carly seemed really confused, concerned about her health. You can hear her asking, are you gonna call 911? I heard her call out for Mom. I am just really scared. I did ask Zach and Melissa why they did not call 911, and her response was, she was just smoking pot, Lindsay. E até hoje, o caso permanece sem uma solução. Mas a sua opinião, o que realmente aconteceu com a Carly? Marshall Awassa era um canadense com descendência havaiana, que nasceu em 3 de janeiro de 1993, na cidade de Lethbridge. Esse local é bastante conhecido por ter uma das maiores pontes ferroviárias do mundo, que possui mais de 1.624 metros de comprimento e 95 metros de altura. Além disso, Lethbridge é uma cidade relativamente populosa, tendo um pouco mais de 100 mil habitantes. Ela também tem uma cultura baseada em arte contemporânea e raízes japonesas, visto que durante a Segunda Guerra Mundial, 20 mil japoneses que moravam em várias partes do Canadá foram forçados a se mudar para áreas rurais de Lethbridge, para assim evitar que espionassem o país, ajudando o Japão. Mas voltando a falar do Marshall, sua irmã chamada Paige o descreveu como sendo um cara quieto, reservado, muito gentil e amável com as pessoas. E ele realmente era tão calmo que Paige costumava fazer uma piada, dizendo que havia sugado toda a raiva do útero da mãe deles, de modo que não sobrou nem um pouco desse sentimento na personalidade do cara quando ele nasceu. O Marshall cresceu praticando várias atividades ao ar livre, como acampar com seus amigos e familiares, navegando de caiaque, jogando rugby e também futebol. Já depois que se formou no ensino médio, o cara desenvolveu uma paixão pelo fisiculturismo e pelo estilo de vida fitness, e de fato ele tinha conseguido conquistar um corpo muito asteric. Então, agora que já havia terminado a escola, Marshall arrumou um emprego em uma mercearia e ficou trabalhando lá durante alguns anos. Porém, conforme ficava mais velho, o cara arrumou outros empregos em indústrias de petróleo e gás, e apesar de ganhar um salário bem maior do que antes, ele tinha que se esforçar bem mais, porque eram trabalhos que exigiam bastante força, resistência e esforço físico no geral. No entanto, o sonho do Marshall era trabalhar com tecnologia da informação, mais conhecido como TI, e para alcançar esse objetivo, o cara se mudou para a cidade de Calgary para cursar desenvolvimento de software nesse instituto de tecnologia. E a distância entre a nova e a antiga moradia de Marshall é de aproximadamente 200 km. E por falar em mudanças, a sua irmã Paige se mudou para o Havaí. Os dois sempre foram muito próximos e até pareciam melhores amigos ao invés de irmãos. E aí a cada 6 meses, ela viajava para o Canadá para reencontrar seu irmão. Essa viagem acontecia geralmente entre junho a setembro, que é quando ocorre o verão canadense. E a Paige passava algumas semanas lá e depois voltava para casa. Enquanto que Marshall costumava visitar a sua irmã no Havaí durante as festas de fim de ano. E quando o Natal chegava, eles decoravam suéteres com temas natalinos, assavam biscoitos de gengibre e passavam a noite de Natal na praia, fazendo uma fogueira lá e assando marshmallows. O Marshall ficava no Havaí até janeiro, para que ele e a sua irmã comemorassem seus aniversários, que tinham apenas uma semana de diferença, com Paige sendo alguns anos mais velha do que o Marshall. Mas passando para o verão canadense de 2019, Paige viajou para o Canadá como de costume, só que dessa vez
vez, ela notou que o seu irmão não parecia estar muito bem. O Marshall evitava responder perguntas sobre a sua faculdade, e nem mesmo tocava no assunto, o que era bastante estranho, pois uma pessoa que está na faculdade geralmente gosta de falar sobre o seu curso, principalmente se for um estudante de medicina ou de direito. Além do mais, Paige percebeu que seu irmão estava bem estressado. Ela até perguntou o motivo, e ele havia dito que era por conta da faculdade. No entanto, a sua família descobriria mais tarde que Marshall tinha trancado o curso, deixando de ir no último semestre antes do seu desaparecimento. Então, depois que Paige retornou para o Havaí, era um domingo de 17 de novembro, e Marshall passou a maior parte do dia limpando a sua casa, realizando tarefas domésticas como lavar louça, passar o aspirador de pó no chão e juntar os lixos, e depois que terminou de colocar a ordem na casa, o cara entrou na sua caminhonete modelo GMC Sierra e dirigiu até a residência da sua mãe, localizada em Lethbridge, para ajudá-la a resolver um problema relacionado ao computador. Já às 11 horas da noite, o cara se despediu da sua mãe e disse que iria pegar algo em um depósito alugado que pertencia a ele e a sua irmã Paige. Os dois dividiam o local e usavam para guardar vários itens que não utilizavam mais, e essa é uma prática bem comum lá nos Estados Unidos e no Canadá. E no caso de Marshall, o acesso ao depósito se dava através de um código digitado em um aparelho. No entanto, por algum motivo que Paige desconhece até hoje, o seu irmão demorou várias horas para conseguir entrar no depósito. Na verdade, ele passou uma boa parte da madrugada lá. Dados do registro de segurança revelaram que Marshall digitou o código várias e várias vezes, e talvez o sistema estivesse com algum bug que não deixou ele entrar, ou então o cara teria esquecido qual era o código correto. E aí, pelas 6 horas da manhã, Marshall finalmente conseguiu acesso ao local, e por algum motivo, o cara permaneceu lá dentro até as 8h30, o que é algo bastante estranho e suspeito. Até que alguns dias depois disso, em 23 de novembro de 2019, um homem chamado James estava percorrendo uma trilha com seus amigos, em uma área florestal de difícil acesso, e que fica bem longe das estradas. E de repente, eles encontraram uma caminhonete completamente destruída. Parecia que alguém havia tocado fogo no veículo, e haviam vários objetos pessoais espalhados ao redor da cena. James tirou várias fotos da caminhonete e publicou em um grupo do Facebook, colocando o seguinte relato. Então abre aspas para o que o James escreveu. Tive uma experiência maluca nesse fim de semana, tentando chegar à cabana Brian Waddington. Pegamos uma trilha 4x4, e quando chegamos no início dela, encontramos uma cena impressionante. Havia uma caminhonete queimada que parecia estar ali há pouco tempo. Havia pertences jogados por toda a área, incluindo 2 passaportes, 3 celulares quebrados, um laptop destruído, carteiras de identidade, bolsas de produtos de higiene e roupas. Parecia uma cena de crime que dava uma sensação muito estranha. Nós decidimos voltar e não fazer a trilha para a cabana, com medo de nos depararmos com algo pior. Então ligamos para a polícia e reportamos o achado. E como vocês acabaram de ver, essa realmente parecia ser a cena de um crime, e a polícia descobriu que essa caminhonete pertencia justamente ao Marshall. Mas existe um detalhe bem difícil de se explicar. Isso porque a trilha ficava a mais de 1000 quilômetros de distância da casa da mãe do cara, e também do depósito. E para chegar lá, seria preciso de uma viagem de carro de 12 a 14 horas de duração. Mas fora isso, a trilha era de difícil acesso. Tinha lama, pedregulhos e entulhos atrapalhando o caminho, o que significa que ninguém conseguiria chegar lá a menos que soubesse o que estivesse fazendo. E inicialmente, a mãe e a irmã do Marshall receberam uma ligação dos policiais, dizendo que tinham encontrado a caminhonete do cara, e elas pensaram que o veículo havia sido roubado, e que Marshall estaria são e salvo dentro da sua casa. Porém, quando ninguém da família conseguiu entrar em contato com ele, Paige e a sua mãe perceberam que a situação era muito mais grave, e que na verdade o cara estava desaparecido. E conforme a polícia realizava a investigação, eles descobriram que a caminhonete estava sem algumas peças, o que significa que alguém havia feito um desmanche no carro para vender as peças, ou utilizar em um outro veículo. Além do mais, vários itens que pertenciam ao Marshall não foram encontrados na sua casa, e nem mesmo no local onde se encontrava a caminhonete. E entre os objetos sumidos, estavam um celular modelo Galaxy S6, uma mochila usada em trilhas, um notebook e também uma carteira. E nos primeiros dias após o desaparecimento, a família do cara criou um grupo no Facebook, que atualmente está com 16 mil membros. A intenção do grupo era reunir provas, relato de testemunhas e qualquer informação que fosse útil para o caso ser solucionado. Já quando a família analisou os registros financeiros da conta bancária do Marshall, eles descobriram que o cara não usou seu cartão para abastecer gasolina nos últimos dias antes de sumir. E considerando que acharam a sua caminhonete a mais de 1000 quilômetros de distância, na teoria era para Marshall ter colocado gasolina várias vezes, até que chegasse lá. E existe a possibilidade de que o cara poderia ter pago a gasolina usando dinheiro. Porém, isso é muito raro de acontecer nos Estados Unidos e no Canadá, porque na grande maioria das vezes, as pessoas utilizam apenas o cartão para abastecer. Então, a teoria mais aceita é que alguém estaria dirigindo a caminhonete, e não o Marshall, ou ele poderia ter usado o cartão de uma outra pessoa. Já ao redor da caminhonete, a polícia encontrou 3 telefones quebrados, que supostamente pertenciam ao Marshall, roupas espalhadas pelo chão, seu passaporte vencido, e também um Xbox e um PlayStation. E de início, a irmã do cara pensou que esses videogames pertenciam a ele, pois o Marshall tinha um Xbox e um PlayStation. Só que ao visitar a casa dele, Paige percebeu que os consoles ainda estavam lá, o que significa que aqueles encontrados na caminhonete não pertenciam ao seu irmão. E apesar de todas as evidências apontarem para um caso criminoso, a polícia não quis se aprofundar na investigação, porque eles achavam que se tratava apenas de mais um caso de desaparecimento, que não era relacionado a um crime, como se
se o Marshall tivesse simplesmente sumido na floresta após colocar fogo na sua própria caminhonete. E por esses motivos, os policiais não fizeram teste de DNA em nenhum dos itens encontrados, e nem foram atrás das câmeras de segurança de postos de gasolina, para ver se conseguiam identificar a caminhonete do Marshall em alguma cena. Paige e os outros familiares até tentaram convencer os proprietários dos postos a fornecer as filmagens de suas câmeras. No entanto, eles não quiseram ajudar a família dando acesso às gravações, e sem uma ordem judicial, não seria possível forçar os proprietários dos postos a cooperar com a investigação. E mesmo tendo descartado a possibilidade de um crime, a polícia realizou buscas pela área, usando cães farejadores e até mesmo um helicóptero. Porém, não conseguiram encontrá-lo. A família também contratou investigadores particulares, que andaram pela região ao redor da caminhonete, e esses detetives não acharam nada que fosse relevante para solucionar o caso. E até o dado momento, a polícia não sabe exatamente o que causou um incêndio no veículo, se foi algo acidental por um mau funcionamento ou proposital com a intenção de destruir provas e queimar evidências que levassem até o culpado. Mas até hoje, o Marshall permanece desaparecido, porém a sua família ainda não desistiu. Eles continuam administrando aquele grupo do Facebook, e durante a pandemia, os familiares criaram máscaras personalizadas, com a frase "Encontre o Marshall Asa". As máscaras foram vendidas a $10 cada, e tinham como objetivo juntar mais dinheiro para ajudar nas investigações particulares. Já em 2021, o pai de Marshall faleceu aos 59 anos de idade, sem saber o que de fato aconteceu com o seu filho. E apesar de tantas dúvidas que cercam esse caso, ninguém tem a menor ideia do que teria acontecido com o Marshall, se ele se envolveu com alguém perigoso nos últimos meses, ou se simplesmente deu azar de cruzar caminhos com ladrões ou sequestradores. E o fato da polícia ter se recusado a investigar profundamente contribuiu bastante para que o desfecho ficasse sem uma solução, e isso é mais comum do que as pessoas imaginam. E na verdade, quando os policiais não estão a fim de investigar um crime como esse, eles simplesmente dizem que a vítima desapareceu, e não que ela foi assassinada ou sequestrada. Mas como não surgiu nenhuma prova desde 2019, é bem provável que esse seja mais um caso que permanecerá sem resposta, assim como o da Carly Gusset. Fala galera, vocês sabem muito bem que eu quero derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Como vocês devem ter notado, os vídeos de casos criminais pararam de aparecer aqui no canal, e tem um motivo pra isso. Eu acabei misturando muitos nichos aqui no Abismo do Medo, e por isso eu tive que parar de postar esses casos aqui. Porém, eu não vou parar com esse tipo de conteúdo, galera. Como vocês mesmos falam, eu vou zerar o YouTube. Por isso eu criei um novo canal pra falar só de casos criminais, e deixar esse conteúdo separado do Abismo do Medo. Esse canal vai ser o Sombras Criminais, e eu vou deixar ele aqui no card na descrição do vídeo, pra vocês irem lá conferir e dar aquela força para o canal crescer também. Eu tenho alguns planos bem legais pra esse canal que eu garanto que vocês vão curtir. Qual a sua teoria para esses casos? O que você acha que aconteceu com Carly e Marshall? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.